acho que você falou de uma coisa muito, muito, muito importante, que é assim, a criança, ela não é segregada. Agora você vai aqui para aprender coisas pedagógicas, agora você vai aqui para fazer parte sensorial, agora você vai aqui para fazer parte de fala, agora você vai aqui para comportamentos. A criança, Exatamente. ela é um todo, que faz tudo isso ao mesmo tempo, em todos os ambientes. Então, eu tenho falado muito esse mês sobre crises, né, de desregulação, de fuga, de esquiva, crises e dificuldades que essas barreiras comportamentais trazem para a aprendizagem. Você usou esse termo, que eu acho que é muito importante. A aprendizagem se dá o tempo todo. O papel do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo, não é só acadêmico escolar, isso é um pedacinho minúsculo de tudo que se faz. Porque a questão é que a gente está trabalhando com o cérebro o tempo todo. Exato. Cérebro aprendendo o tempo todo. E quanto mais estímulos a gente fizer corretos, melhores as condições que essa criança vai ter para a vida inteira. Então, eu costumo falar que é como se fosse um dardo que a gente joga assim, ó, e que vai acertar. E toda mudança micro que a gente faz aqui no começo da rota determina se vai mais perto do ponto que a gente mira, que a gente gostaria para uma criança ou não, né? E são detalhes que fazem a diferença. Então, eu estou muito feliz e honrada de você estar aqui representando as psicopedagogas e falando em nome delas que o trabalho da psicopedagogia é saúde, não é só educação, é saúde. Nós estamos falando de cérebro o tempo todo, aprendizagem. Exatamente. Quando você fala, você traz essa fala, eu corroboro com a ideia, Maíra, de que esse sujeito, quando você falou em fracionamento, nós entendemos, a comunidade científica entende, que esse sujeito ele é integrativo, biopsicossocial. Então, Exato. quando você traz o olhar fracionado, que o senso comum entende, às vezes, dessa forma, a gente precisa conversar, falar sobre as questões de, principalmente, retenção de aprendizagem, dos canais de aprendizagem para retenção melhor desse cérebro, porque hoje nós temos diversos canais de aprendizagem, visual, auditivo, o sinestésico. Então, se nós estimularmos de forma correta, com base em ciência, de maneira respeitosa, entendendo que esse sujeito ele é único, individual e singular, dentro das suas potencialidades, nós vamos conseguir muitos avanços e principalmente com o apoio e o amparo da família em todo esse percurso, porque pesquisas comprovam recentes que a família ela faz parte de todo o processo do desenvolvimento. Então, olha que maravilha, através de psicoeducação, através de capacitação, nós podermos levar conhecimento e abraçar essa família. Tem muitas famílias que dizem, eu não entendo, eu não sei como fazer, mas... E não é obrigado a saber mesmo, porque a gente não tem isso na faculdade, não tem isso né, não tem um pai, uma mãe não tem um curso para ser bons pais. É difícil até brincar com criança, não é fácil. Então não tem que saber mesmo, mas pode buscar aprender. Sim. Aprender é como nós iniciamos aqui, é no dia a dia, dentro de práticas sensíveis, respeitosas, onde a literatura traz ali a termologia de forma naturalista. Muitas vezes, essa psicoeducação ensinando aos pais o como brincar, habilidades básicas para a criança poder aprender, como, por exemplo, tem crianças que têm uma baixa frequência ali no contato visual, que é uma das principais habilidades a serem adquiridas. Então, se eu olho, eu aprendo. Então, os pais têm essa dificuldade ou não percebem que tem uma dificuldade, que a criança dentro da sua totalidade, mas não sabe por onde começar. Então, esse acolhimento às famílias, através de psicoeducação, é justamente para nós irmos
ajustando ali os comportamentos junto ao setting terapêutico, seja em visitação escolar, em ambientes naturais, mas também ensinando, potencializando essa família dentro do percurso para que ela consiga generalizar habilidades em ambientes diversos. Isso faz Perfeito. sentido. Faz muito sentido na minha cabeça, Silvia, porque assim, ó, pense só, eu venho falando isso, batendo nessa tecla. Lugar de criança não é na clínica. 5, 10 horas de terapia por dia numa clínica, 8 horas, não é na clínica. Lugar de criança é na vida real. A gente, infelizmente, teve um desvio, assim, por causa de questões financeiras, de Sim. planos de saúde, de enfiar dentro de uma clínica porque é mais barato, bota lá o dia inteiro com o estagiário, aplicando um monte de coisa, nada a ver, sem pé nem cabeça, e tirando oportunidades justamente de prática na vida real. Se a criança autista tem dificuldade em aprender, reter, e generalizar, a gente precisa que isso seja num ambiente no mais funcional possível. Se a gente tem dificuldade justamente no autismo, na comunicação social, então é na vida real social que ele tem que estar. É no parque, na escola. Ok, vir aos nossos consultórios uma vez por semana, 2, até 3 vezes por semana uma sessão, mas o resto tem que ser com a T em casa capacitado e com pais capacitados e treinados. Então, se a gente pudesse, Silvia, fazer aqui uma aula prática, uma aula resumida para os pais e para profissionais que querem aprender a serem diferenciados, né, nesse mundo tão comum. Eu falo que a gente tem que ser diferente nesse mundo tão comum, por favor. O Hum. que a gente pode falar? Então, levando bem para a parte prática, que você sabe que eu gosto da parte prática, e eu amei tua prática porque ela é bem naturalista e funciona muito mais, por isso que você tem os resultados que você tem. Então, se a gente puder fazer um resumo, uma aula assim, básica para os pais do que fazer, de quais vias de aprendizado usar, o que a gente pode falar? Bom, uma dica muito importante, primeiro, é seguir a liderança da criança. Às vezes a criança está ali engajada com o brinquedo e os pais, as famílias chegam com uma outra proposta e daí para a criança tirar o foco daquilo que ela está ali para de repente redirecionar, a gente sabe que muitas crianças, e quando a gente fala de crianças com autismo, não dá para generalizar, porque nunca um autista é igual ao outro. Cada um tem a sua individualidade e as suas características, inclusive o ser humano por si só. Então, nós precisamos identificar, primeiro, através de uma avaliação, no meu ponto de vista, uma avaliação do desenvolvimento, quais são as defasagens que essa criança apresenta, quais são as lacunas que hoje, dentro do processo do desenvolvimento, ela tem ali as suas dificuldades ou habilidades que não estão generalizadas. E quando a gente fala de desenvolvimento, trazendo aquela analogia que você, né, citou aqui de início, nós temos que pensar em algumas esferas. Esfera da linguagem, a esfera cognitiva, que é onde estão ali as funções executivas, a consolidação de memórias de longo prazo dentro desse cérebro, como é que está a retenção dessa aprendizagem. Nós também temos ali a parte psicomotora, que é de suma importância, ampla e fina. Então, as questões sociais. Então, quando a gente traz essa criança para uma proposta de avaliação do desenvolvimento infantil, a gente consegue ter uma fotografia real do desenvolvimento dessa criança e quais as lacunas que estão ali em defasagem. E o Perfeito. que dali nós vamos precisar hierarquicamente, através de um plano de intervenção com objetivos prioritários e secundários, trabalhar, porque às vezes você vou trabalhar alfabetização, vou estimular. Só que essa criança tem pré-requisitos para isso? A E avaliação, ela vai trazer esse norte, é como se fosse um GPS para onde. perfeito. Por isso que quando você trouxe a proposta online, né, falou um pouco dos ambientes naturais, eu super amparo, as pesquisas amparam, corroboram para isso, por quê? É, justamente a criança sair desse ambiente clínico, do setting terapêutico, e ir para ambientes naturais, generalizar essas habilidades através desse plano de desenvolvimento.
que precisa Sim, ser feito. perfeito. E principalmente o treinamento de pais também dá para ser feito de forma online, né? Porque, poxa, é difícil se deslocar. A criança a gente ainda consegue ir e vir, mas toda a família se deslocar, então dá para fazer online, né? O online ele vem ganhando muita força, porque a gente consegue ali trazer propostas, como, por exemplo, quadro de rotinas para as crianças, onde a mãe, às vezes, não consegue entender por que que a criança está apresentando um comportamento disruptivo. Às vezes é uma coisa simples, falta de previsibilidade. Trazer essa proposta através de um modelo visual concreto, o que que vai acontecer? Dá previsibilidade para essa criança. Porque só colocar a roupa e levar para um determinado lugar, isso pode trazer ali um comportamento de desregulação. Então, trabalhar com apoio visual concreto também é uma estratégia que os pais podem aderir para justamente trazer essa sensação de conforto, minimizar impactos de ansiedade, aliviar figuras, apoio com figuras. O que que vai acontecer? Olha, nós vamos na terapia agora, traz um antecedente, mostra isso tudo através de orientação parental. É, é muito tranquilo de fazermos ajustes, às vezes, em ambiente natural, em casa, onde eu costumo dizer que quantidade não significa qualidade. Então, quando você tem uma organização e você consegue auxiliar essa família na sua organização em casa com relação aos brinquedos, aos materiais, às vezes uma proposta simples, a criança precisa aprender a guardar. Então, ao invés de ficar aquele monte de brinquedos espalhados, o que que a gente vai fazer? Ensinar essa criança a guardar, ensinar essa família a ajustar também cuidar de quem cuida, ensinando a guardar. E a partir do momento que ela vai aprendendo essas habilidades e a família vai se sentindo potencializada, tudo fica mais claro, faz sentido. Lembrando que não existe uma receita de bolo. Por isso, a orientação parental, a, a, esse acolhimento às famílias é de suma importância, porque nós vamos avaliar caso a caso, de forma única, específica, sem uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo quando nós falamos do transtorno do neurodesenvolvimento, É, principalmente TEA. é. Então, eu entendo que seja assim, questões pontuais que vão fazer muita diferença na vida das famílias, principalmente com capacitação, orientação. É, sabe que na clínica, no nosso, na nossa clínica, tanto na online quanto na presencial, orientação de pais é parte do tratamento. Não é assim uma coisa Não. que talvez, depois da avaliação, acho que você colocou muito bem, Silvia, a avaliação ela é necessaríssima para a gente não ficar fazendo achismo. Ah, vou pegar Exato. aqui, pareamento, vou fazer uns pareamentos aqui, ó, vou jogar jogo da memória. Legal, para quê? Ela tem na avaliação dela essa defasagem? Ou você vai usar para fazer vínculo e fazer um pouco do que a criança quer, ou você vai usar para estimular. Agora, ficar fazendo aleatoriamente porque você acha que é legal e bom para o cérebro. É fazer mais do mesmo. A criança não vai evoluir. Assim, com Exa todo respeito aos profissionais que atuam dessa forma, mas foi o que você, assim, pontuou. É primordial entender, primeiro, em que etapa, em que fase do desenvolvimento essa criança está. A partir daí, os programas de intervenção. Uma das coisas que eu recepciono algumas famílias aqui na clínica onde elas citam: "Puxa, eu fiquei tanto tempo, 1 ano, eu nunca recepcionei uma devolutiva. O que que é um programa de intervenção?" E eu digo: "Como assim?" Ainda existe isso, né, muito, espaços que: muito. "Ah, você trabalhou o quê? Você falou sobre o quê?" "Não, nós brincamos disso", mas sem um direcionamento, sem uma estratégia, É, sem uma necessidade, então a gente perde um tempo precioso, principalmente quando a gente fala de intervenção precoce, que vai ali de 0 aos 6 anos de idade, onde esse cérebro ele está rico sedento de conexões neurais, de plasticidade, de janelas de oportunidade para estar fazendo mais do mesmo, sem um direcionamento, sem um plano de perfeito. intervenção pontual.
Então, assim, Perfeito, é você vê. cruel isso com a criança e com a família também, porque é perda de É. tempo, a gente sabe disso. Queridos, eu vim contar que eu abri turma nova da pós-graduação de ABA e Estratégias Naturalistas. São poucas vagas, vamos ficar por um tempo abertos, porque nós temos aulas ao vivo, supervisão de casos com avaliação de vídeos, demanda bastante intensidade de comportamentos meus e do meu time, então nós colocamos poucos alunos para terem todo esse treinamento. Se você quer dar uma olhada no programa, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição para você. Vem estudar o que tem de melhor hoje na ciência e do meu jeito, aquele jeito prático, indo pro chão e resolvendo o que temos para fazer. E estimulando crianças e adolescentes no melhor do potencial delas. Você já pode começar as aulas agora e eu te encontro na nossa próxima aula ao vivo.